Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Há muitos anos, o governo do Ceará tem um projeto de atração, um programa de atração de empresas que, resumindo bastante, diz o seguinte: quanto mais longe da capital e quanto menor o IDH do município onde a empresa se instalar, maior é o incentivo. Tem município que antes da chegada de uma determinada empresa do setor calçadista tinha 8 mil habitantes, hoje tem mais de 30. Isso num espaço aí de 10, 15 anos. O desenvolvimento que essa empresa levou junto com a necessidade de uma rede de abastecimentos, de insumos para aquela empresa, desenvolveu a cidade e a região. A gente também se ressente de ver o estado da Paraíba, que até alguns anos atrás era igual ao Rio Grande do Norte, era menor do que o Rio Grande do Norte, não tinha tanta riqueza. Hoje, se você vai para alguma cidade da Paraíba, passou a divisa, a estrada é melhor. Para o Ceará, do mesmo jeito. A gente vê o desenvolvimento. Se você vai a Fortaleza, a cidade é em obras permanentemente. Em outras regiões do estado também. Tem sistema adutor, água para todo canto, tem um porto enorme, enquanto o nosso porto não pode receber nem um navio de cruzeiro grande, porque não passa por debaixo de uma ponte construída na foz do rio Potengi. O Ceará tem o porto de Pecém, que leva dezenas de empresas enormes para lá. E aí aqui no Rio Grande do Norte a gente precisa comemorar que nós somos o maior exportador de frutas. Inclusive, quando você conversa com tem um grande produtor daqui que eu brinco com ele, porque quando apresento, eu digo, ó, aqui é o maior produtor de melão do mundo. Ele diz, era bom se fosse um produtor de ouro, né? Porque melão virou commodity, é barato. Então, e é um produto primário. Agora, nós somos o maior exportador de peixes frescos e refrigerados. Mas a gente isso a gente deve comemorar? Ok, deve. Mas a gente tem que se preocupar com a atração de empresas, de indústrias que tragam maior desenvolvimento para o nosso estado. Mossoró, especificamente falando, tem um programa de atração de empresas. Desde o ano 2000, por ali, tem um Prodem que trabalha no incentivo da doação de espaços, de terrenos para a implantação de empresas. Mas isso por si só não resolve o problema. Um dos menores custos para a implantação de uma empresa, de uma indústria, é o terreno. O maior custo são os impostos, o ICMS, e o município não pode atuar sobre o ICMS. O município só pode atuar sobre ISS, IPTU, ponto. Então, o governo do estado precisa ter um programa sólido e que atraia realmente as empresas e fazer parcerias com os municípios. O Rio Grande do Norte não se resume àquele tamanho ali até a reta Tabajara, seja para o turismo, seja para a atração de empresas, seja para estradas, para escolas técnicas, para o que quer que seja. Não termina na reta Tabajara. O secretário Aldemir Freire foi quem publicou a mensagem comemorando que em 2019 o Brasil exportou 38 milhões de dólares em peixes frescos e refrigerados e que o Rio Grande do Norte é o maior exportador. No caso das frutas, nós também somos os maiores exportadores. Nós produzimos 97% do sal brasileiro. Nós já fomos o maior produtor de petróleo em terra. Já fomos, faz tempo. Petrobras foi embora. O estado precisa voltar a crescer. No ano passado, segundo dados da Juscerne, foram criadas 1.000 empresas a mais do que em 2018. Um aumento de 14,36% a mais no número de empresas. Mas aí você contabiliza também microempreendedor individual, microempresa, pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Não são grandes empresas, grandes investimentos que traz no bojo outras empresas juntas. O fato
é que o Rio Grande do Norte já está há muito tempo carecendo, precisando de novas grandes empresas para que a gente não exporte só produtos primários. Boa tarde, Lairi Neto. Boa tarde, amigos do Observador Político. Para ser mais preciso, Lairi Neto, amigos, o Rio Grande do Norte exportou 349 milhões de dólares no ano passado. Foi o maior volume de exportações desde 2009, ou seja, da última década. Destaque, evidentemente, para as frutas, né? Que aí teve um volume de 158 milhões de dólares. No geral, a balança comercial brasileira teve em 2019 o menor superávit desde 2015. O saldo ficou positivo em 46,7 bilhões de dólares, 19,6% abaixo do registrado no ano anterior, ou seja, em 2018. Segundo o Ministério da Economia, o resultado é explicado pelas quedas tanto no valor das exportações quanto das importações. No caso das exportações, a redução foi puxada pelo menor valor de vendas externas e produtos manufaturados, ou automóveis, autopeças, veículos de carga e plataformas para extração de petróleo estão entre os maiores ou as maiores reduções. O valor de exportações manufaturadas foi de 77,4 bilhões de dólares, 8,7 bilhões abaixo em relação a 2018 e média diária menor em 11,1%. É verdade, Lairneto, que você diz. Perdão. O Rio Grande do Norte precisa reencontrar o caminho do desenvolvimento. Nós, ao longo da nossa atividade, nós temos comentado com muita frequência em relação a essa fragilidade que o Rio Grande do Norte tem a partir da pouca representatividade, sob o ponto de vista da importância da nossa classe política. Nós temos, por exemplo, a necessidade enorme de ter um novo aeroporto. E a gente acaba vibrando quando a gente tem um aeroporto que recebe um voo com 68 passageiros. Como se isso representasse a força da nossa economia. É muito pouco, quase nada. Nós precisamos de um aeroporto que possa também fazer o escoamento da nossa produção. Nós precisamos de estradas bem estruturadas para fazer esse escoamento. Nós não temos. Há quantos anos a gente fala aqui, ou nos veículos onde a gente atua, em relação à Estrada do Cajueiro? Uma obra que a região luta por ela ou espera por ela há décadas. Entra ano, sai ano, prepara plano plurianual, se anuncia, se faz muita mídia, vai sair a Estrada do Cajueiro e nunca sai. Como é que nós vamos fazer o escoamento da nossa produção? Não tem como. Nós não temos infraestrutura decente ou capaz de fazer encaminhar o Rio Grande do Norte, em particular a nossa região, ao desenvolvimento econômico e social. Essa questão do petróleo, no meu ponto de vista, eu vejo até de forma menor. Houve uma retração da Petrobras? Sim, houve, e a gente já comentou isso de forma bem ampla. A Petrobras está fazendo uma opção de mercado que é pelo pré-sal, isso está muito claro. Mas a indústria do petróleo na nossa região, ela independe hoje de tal investimento da Petrobras. Né? A Petrobras não vai levantar voo totalmente do Rio Grande do Norte. Ela vai continuar com outras atividades, por exemplo, com a produção em mar. Ela vai continuar com essa atividade. E a produção de petróleo vai continuar com outros atores, que é exatamente as empresas privadas, que estão comprando ou que compraram, adquiriram os chamados poços maduros, com destaque para os 34 campos em Riacho da Forquilha, que fica aqui na região de Mossoró. Mas o que eu digo é política de governo
para fortalecer a nossa atividade econômica, fortalecer a indústria, fortalecer o negócio, fortalecer o comércio. E nós não temos. Eu recordo quando, eu digo sempre que eu não noticiei, quando eu denunciei que o governo ia construir um presídio federal em regime RDD em Mossoró, isso eu denunciei em 2006. E praticamente sozinho procurei fazer uma barricada para que esse monstrengo não viesse para a nossa cidade. E comentei a exaustão de que no futuro bem próximo Mossoró ia sofrer muito, porque os índices de violência e da criminalidade iriam às nuvens, como de fato foram e agora está comprovado. Mas eu disse, já que houve uma decisão, na época o Rio Grande do Norte era governado por Vilma de Faria, que fez parceria com o presidente de então, Luiz Inácio Lula da Silva, para trazer esse presídio federal, eu disse, já que decidiram trazer, por que aqui não exige uma contrapartida? Por que a governadora não vai ao presidente e diz, presidente, está aqui, construa o presídio aqui. Agora construa um novo aeroporto em Mossoró. Isso é uma contrapartida que a cidade exige, que a cidade precisa, e é o mínimo que o governo federal poderia fazer por essa cidade. Simplesmente não teve nenhuma contrapartida. Mossoró recebeu esse monstrengo, junto com ele os grupos organizados maiores do país vieram para cá, se instalaram aqui na região, e aí a gente vê o cenário que tem hoje. Enquanto isso, nós fomos perdendo a nossa força econômica porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos investimento, não tínhamos nada. Absolutamente nada. Mas por que Mossoró continuou sendo uma cidade interessante para viver e para fazer carreira? Porque a iniciativa privada entendeu que Mossoró era importante e apostou em Mossoró. Hoje, por exemplo, Mossoró é uma cidade universitária. Isso tem um peso importante. Laíri Neto, como secretário do Desenvolvimento Econômico de Mossoró, sabe disso. Nós tivemos um investimento da iniciativa privada que desafiaram as políticas públicas, mas desafiaram mesmo, porque aqui foi praticamente esquecido, e eu não estou aqui falando do atual governo, eu estou falando de todos os governos. De todos os governos, sem exceção. É inadmissível que Mossoró tenha uma festa como Cidade Junina, que já chegou a ser o 22º ano, e aqui, no Cidade Junina, nunca recebeu um camarote da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte nunca trabalhou a imagem do Mossoró Cidade Junina para trazer turista para cá. Teve as condições ideais para isso. No ano passado, por exemplo, César, o governo do Estado não contribuiu com um centavo para a Cidade Junina. Absolutamente nada. E nós tivemos as condições ideais. Por exemplo, em 2014, quando nós tivemos a Copa do Mundo, o México ficou sediado entre Natal e Fortaleza. No meio estava Mossoró. Na época eu sugeri à então prefeita de Mossoró, que era Fafá Rosado, né? Era Fafá Rosado, não era? Fafá. Na Copa de 2000. Em 2014 era Silveira. Sim, mas no período antes na preparação era Fafá. Fafá. E eu sugeri que... Salvo engano, o secretário de esporte era Lupes Luiz. Sim. Porque eu fiz um pronunciamento na Câmara defendendo que Mossoró se cadastrasse, se candidatasse a receber uma dessas seleções. Exatamente. A ser cidade hospedeira. Exato. Mossoró tinha todas as condições porque estava entre Fortaleza e Natal. O México jogou 2 partidas em Natal e 2 em Fortaleza. Passou por cima de Mossoró e Mossoró não tirou proveito de absolutamente nada. E olha que a Copa foi realizada no período do Mossoró Cidade Junina, em junho. Tivemos entre Fortaleza e Natal 4.000 mexicanos consumindo hotéis, consumindo bares, restaurantes, comércio, etc. E Mossoró não teve a capacidade, nenhum governo do estado teve a capacidade de ir. E aí, naquela época, era Rosalba Ciarlina, governadora do Rio Grande do Norte, que hoje é prefeita de Mossoró. Então, são esses absurdos que a gente se depara e não aceita. Mossoró cresce apesar dos governos. Mossoró cresce apesar de ser esquecida por todos os governos. Mossoró cresce por sua força, por sua localização geográfica, por suas riquezas naturais e pela força do seu povo, um povo trabalhador
e que entende que essa cidade é boa para viver e fazer carreira. Inclusive, um site da NASA chamado Earth Observatory, ele publicou umas imagens de satélite com a curiosidade, porque mostra ali a região no caminho do, acho que é Canto do Amaro, né, no caminho de Areia Branca, mostra Serra do Mel, mostra as fazendas de melão e as salinas, os recortes na imagem de satélite, mostrando o nosso potencial, as nossas atividades econômicas. A publicação lá no site da NASA reforça a nossa história como uma das primeiras cidades a libertar os escravos, a primeira mulher apta a votar na América Latina, e, enfim, é importante, a citação é mais um canto onde Mossoró está sendo divulgado e dá para ver do céu. Saindo um pouco aqui do... Você ia falar alguma coisa sobre isso? Não, só é isso, né? E são tantos detalhes, né, que a gente fica desapontado. Mossoró, por exemplo, é produtora de petróleo desde o final da década de 60 para início da década de 70, né? E quando foi que Mossoró recebeu uma escola de petróleo? Né? Na explosão da indústria petrolífera em Mossoró, nós não tivemos a mão de obra daqui de Mossoró, nem da região. A mão de obra foi toda exportada, veio toda de outros estados, porque a gente sequer tinha uma escola de petróleo. Isso é apenas um dado de como os nossos governantes, a nossa classe política, e aí eu não estou aqui querendo defender ninguém, nem atacar ninguém, eu estou falando num contexto como um todo, num geral, poderia ter feito muito mais e deveria ter feito muito mais. Enfim, mas nunca é tarde. Mossoró está aqui, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Então temos que pensar Mossoró, temos que pensar a duplicação da BR-304, temos que pensar o fortalecimento do nosso distrito industrial, temos que pensar as estradas que dão acesso e que faz convergir outras regiões para Mossoró. Temos que entender a importância do Vale Jaguaribe para Mossoró. O Vale Jaguaribe respira muito mais Mossoró do que Fortaleza, capital do Ceará. Nós temos aqui muito mais estudantes de cidades aí do Vale Jaguaribe do que qualquer outra região. Temos aqui estudantes de Jaguaruana, Quixeré, Alto Santo, de Itaiçaba, Aracati, né, Russas, né, Nova Jaguaribara, temos tudo aqui consumindo aqui a nossa energia, a nossa água, a nossa rede bancária, a nossa rede privada de ensino. Então, precisamos pensar Mossoró de forma muito mais ampla do que pensamos até aqui. O problema iniciado com o assassinato do general iraniano continua surtindo efeitos, dando o que falar, e o governo brasileiro, que, como escreveu o jornalista Josias de Souza hoje, disse que se Trump pular num penhasco, Bolsonaro pula atrás sem nem perguntar por que ele pulou. O governo brasileiro emitiu uma nota dizendo que repudia o terrorismo e elogiando, defendendo os Estados Unidos. Nas entrelinhas, disse que o general iraniano era terrorista e que os Estados Unidos estão certos. O governo iraniano convocou uma diplomata brasileira para dar explicações sobre essa nota do Itamaraty. Lembrando que o Irã é um importante parceiro comercial brasileiro. E aí eu puxo aqui outra história. Lá atrás, antes de assumir, para agradar Donald Trump, o presidente brasileiro disse que ia mudar a embaixada para Jerusalém. E isso provocou uma reação em cadeia dos países árabes que defendem a Palestina, que são contra Israel, que vivem um problema constante, e Jerusalém é tomada por Israel, quando na verdade deveria ser aberto a todos. Os países árabes, que são grandes consumidores do frango brasileiro, disseram, tudo bem, pode mudar para Jerusalém, a gente não compra mais frango brasileiro. Alguém viu o Bolsonaro falando mais em mudar para Jerusalém? E aí agora ele disse que vai conversar com Ernesto Araújo sobre o pedido de explicações do Irã, disse que condena o terrorismo em qualquer lugar do mundo, mas que pretende continuar com o comércio
com o país persa, com o Irã. Na realidade, a nota difícil. do Itamaraty, a nota do Itamaraty diz uma verdade que a diplomacia não permite. Que o general iraniano era um terrorista, era. Fato. Fato. E era um matador, era um sanguinário. Agora, era um semideus no seu país, né? As pessoas adoravam ele, tanto é que o seu enterro, né? O sepultamento tá uma loucura. Funeral, né? O funeral, tá uma loucura. Já morreram mais né? de 40 pessoas, Mais de 40 pessoas, no tumulto, né, pisoteadas e etc. Exatamente. Eu vi umas imagens de helicóptero quando ainda estava em... que agora já está na cidade... Kerman, né? Na cidade dele, onde ele nasceu. Que é Kerman. Mas em Teherã... Sim. Teherã, né? Não, e a cidade natal dele é Kerman. Não, a capital, onde começou, onde começou o cortejo. Isso. Era uma multidão que eu fiquei Exatamente. impressionado. Parecia computação gráfica de tanta gente, era um tapete. O helicóptero sobrevoando um trecho comprido de uma grande avenida de lá, mostrando praças tomadas, completamente tomadas pela população. Se o Irã tinha qualquer tipo de divisão política pró e contra o governo, os Estados Unidos conseguiu unir o Irã, todo mundo, a favor do general contra os Estados Unidos. E o general Qassem ele está sendo sepultado como um herói mesmo, né? 4 dias de homenagens, né? 4 dias não é pouco. O Ayatollah Khomeini disse que ele é um mártir no mais alto nível, né, da crença. Inclusive o cemitério, né, que ele vai ser sepultado é sugestivo, né? O cemitério dos mártires, onde será sepultado. Bom, olha, me chamou a atenção a entrevista da governadora Fátima Bezerra, que ela elencou as metas do seu governo para o segundo ano. E dentro dessas metas, ela citou obras. Né? E que metas são essas? A governadora disse: em 2020 nós vamos concluir a barragem de Oiticica, na região do Seridó, vamos retomar a obra do Protransporte, vamos construir 1000 casas populares, vamos investir na segurança pública. Ela destacou esses 4 pontos. Os 4 pontos, né, todos eles, sem exceção, recursos do governo federal. Todos eles. Mas ela não citou. Não citou, não falou absolutamente nada. Disse que era ação do seu governo. 4 obras, 4 ações, todas as 4 com recursos federais. E uma quinta ação que ela citou, né, sem dar uma maior ênfase, foi a retomada do Hospital da Mulher. A maternidade, o Hospital Maternidade está sendo construído. Aliás, essa obra está paralisada. Né? Essa obra está paralisada faz pelo menos 5 meses. 4, 5 meses que essa obra está paralisada. O secretário de projeto do governo, o ex-deputado Fernando Mineiro, quando aqui esteve, penso que em setembro do ano passado, ele disse que a obra estava paralisada porque o governo passado errou no projeto. Era preciso paralisar. Né? Quando, na verdade, isso aí tem um problema enorme. Tem problema de licitação, tem problema de obra superfaturada, tem problema de toda a ordem. E também problema técnico. Mas está aí. E a governadora disse que vai retomar. Não disse que essa obra é uma obra bancada pelo projeto RN Sustentável, financiado pelo Banco Mundial. Esse projeto foi elaborado e foi iniciado na gestão da ex-governadora Rosalba Ciarline, foi continuado pela gestão do ex-governador Robson Faria e que agora a Fátima elenca como uma obra sua que ela vai concluir. Essas são as principais metas da governadora para o seu segundo ano de gestão. Bom, mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando o Observador Político pelo Facebook. Quem quiser acompanhar aí é o facebook.com/Nossa TV Mossoró, e aí você vai ver o link lá.
Júnior Paiva, que todo santo dia está aqui conosco. Edilson Fonseca diz aqui: Lairinho, se nosso estado está nesse estado de calamidade, é culpa não só do atual governo, e sim de todos que lá passaram e não fizeram nada. Exatamente. Eu não diria não fizeram nada. Talvez não fizeram o tanto quanto nós gostaríamos que tivessem feito. César falou aqui um exemplo da época da Copa do Mundo, que a governadora não era Fátima. Isso a gente não Edilson, a gente não deixa de dizer. Nós citamos isso aqui, né? Enoque está aqui dizendo o seguinte, perguntando, César, qual a posição do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Norte com relação à reforma da Previdência proposta pela governadora? De qual sindicato? Dos professores. O sindicato dos professores é o único que está calado. O único. Os demais sindicatos, principalmente o do Saúde e o SINSP, que o SINSP é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, já emitiram nota. O Sindicato de Saúde já distribuiu outdoor por todo o Rio Grande do Norte, se posicionando contra. Esses sindicatos eram o seguinte, até por uma questão de coerência. Se a gente disse que o presidente Jair Bolsonaro estava querendo matar velhinhos com a reforma da Previdência, a gente não pode pensar diferente em relação à Previdência estadual, que é muito mais rigorosa do que a Previdência do que a reforma da Previdência da União. Né? Para se ter ideia, a reforma da Previdência da União, a alíquota previdenciária, ela começa com 7.000%. Exatamente para não atingir o trabalhador menos favorecido. 7.000%. A reforma sugerida pela governadora Fátima Bezerra na questão da alíquota previdenciária, ela começa em 11% e vai até 18%. De 11% até 18%. Ela propõe também taxar aposentados que não eram taxados. Então, é uma proposta muito mais dura, muito mais intensa do que foi, em alguns pontos, a reforma da União. O Sindicato dos Professores, o SINT, ele não tem como se posicionar. Ou tem. Ele só pode se posicionar se ele romper com o governo. O SINT, eu disse aqui e repito, o SINT empregou os 16 diretores das Direx do Rio Grande do Norte. Sindicalista, irmão de sindicalista, parente de sindicalista, amigo de sindicalista, está tudo lá no SINT. A parte da educação ficou tudo com o SINT é quem controla. Então, o SINT é quem dá sustentação política ao governo junto ao movimento sindical. Lógico que o SINT ele não vai dizer de público que é a favor da reforma da Previdência, mas ele não vai bancar movimento ou mobilização contra a reforma proposta pela governadora Fátima Bezerra. Por um simples detalhe e uma simples explicação. O SINT subiu a rampa da governadoria. O SINT é parte do governo, logo não pode fazer oposição ao governo. Logo, não pode fazer defesa dos seus, da sua categoria. Os professores vão aceitar isso? Bom, aí cabe a cada um. É o professor que tira o seu dinheirinho do bolso e que faz que paga a sua contribuição sindical. Né? Então, se o professor aceita dessa forma, vai chegar um momento que ele vai analisar, peraí, quem está me defendendo? Quem é a minha defesa? Né? Se eu vou ser prejudicado, se eu vou ser atingido, se eu vou ser, se eu vou perder direitos com essa postura do governo, quem está me defendendo? Né? Então, isso é uma avaliação que cada categoria vai fazer. O fato é que o Fórum Estadual de Servidores já oficializou ao governo que é contra os pontos apresentados da reforma da Previdência, principalmente no que concerne à alíquota previdenciária e também no que concerne ao tempo para aposentadoria, que aumenta para homens de 60 para 65 anos, mulheres de 55 para 62 anos. Esse é um dos pontos propostos pelo governo Fátima Bezerra. Bom, Enoque também diz aqui, questiona aqui o seguinte, me permita aqui só localizar.
Os Estados Unidos já matou Saddam Hussein, Bin Laden e não houve a reviravolta como está ocorrendo agora. Qual o motivo? Primeiro, Saddam Hussein, os Estados Unidos invadiu o país. Foi um absurdo, mas a comunidade internacional manteve-se inerte. No caso de Bin Laden não era representante de nenhum governo. Ele era chefe de uma organização terrorista. Ele não representava nenhum governo, nenhum país. O Soleimani, o general iraniano, ele era o segundo homem mais forte do Irã, Soleimani. Ele era o segundo homem mais poderoso do Irã. Ele ocupava um cargo oficial no governo do Irã. Ele era chefe das forças especiais do exército do Irã, das forças armadas do Irã. E a reviravolta que isso está... reviravolta foi como o Enoque chamou, o que está acontecendo é dentro do país. A comunidade internacional tem um que condena, tem outro que diz espera aí, tem outro como Bolsonaro que diz está certo, mas a revolta que está acontecendo é dentro do país, dentro do Irã. No caso do Iraque não aconteceu essa revolta toda porque o país inteiro estava dominado pelo exército americano. Verdade. O presidente Jair Bolsonaro, quando você procura, eu vou provocar você aqui. Bolsonaro, em mais um ataque à imprensa livre deste país, chateado porque a forma como a imprensa mostra os problemas que tem no governo, ele olhou para os jornalistas e disse: vocês, graças a Deus, são uma raça em extinção. Sugerindo, inclusive, colocar no IBAMA, né? É um gaiato. Olha, a verdade é que nós jornalistas, nós sempre sofremos ataques de todos os governos, sem exceção. Né? O Bolsonaro está rotulando jornalista de uma raça em extinção. Quando você chama raça, já está segregando, já está... Uma raça em extinção, não é? No governo do PT, nós jornalistas, nós fomos taxados de PIG, né? Todo mundo lembra disso, PIG. Quando saiu uma notícia negativa do governo, era o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Então todo governo rotula jornalista, porque governo não gosta de jornalista. Governo gosta de assessor, não gosta de jornalista. Então isso que Bolsonaro está fazendo, outros fizeram e muito provavelmente os próximos presidentes farão. É uma forma de desqualificar o jornalismo livre. É uma forma de desqualificar os profissionais que levam a notícia aos brasileiros. Todos eles fizeram isso e vão continuar fazendo. O que Bolsonaro faz, sinceramente, a mim, que eu sou um jornalista, estou há 3 décadas nas redações de jornal impresso, de rádio e de televisão, para mim não atinge absolutamente nada o que ele pensa, o que ele diz. Né? Eu sou jornalista e ponto final. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é aqui professor da UFRN, eu já tive a oportunidade de assistir a 2 palestras dele. Ontem ele foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura. Aconselho demais que todos assistam a entrevista com o Siddhartha. E eu pensei aqui uma passagem da fala dele, quando ele diz o seguinte: 75% dos alunos da Universidade Pública Federal são pobres. A grande mobilidade social é atingida através da educação. O fato de muita gente acreditar em uma coisa insana não torna essa coisa razoável. Se as pessoas acham que vamos desenvolver um país sem universidades, estão loucas. E ele cita que as universidades privadas fazem pouca ou nenhuma pesquisa. E é fato, as universidades privadas raramente têm projetos de pesquisa, como as universidades públicas. A universidade privada visa exclusivamente o lucro. Eu não vou citar nomes não, mas tem algumas, é porque tem algumas mais do que as outras, que termina sufocando, não financia pesquisa, porque tem pesquisas que são bem caras.
E Siddhartha, ele tem pós-doutorado na Universidade de York, nos Estados Unidos. Ele é muito preparado. E ele tem uma posição polêmica, César, que ele é a favor da liberação das drogas, inclusive das mais pesadas. E aí ele diz o seguinte: o álcool a gente vangloria, a gente mostra nas novelas, no cinema, na imprensa, jogadores de futebol, gente famosa bebendo, se divertindo, mas ninguém mostra, lá no rótulo da bebida não tem dizendo, por exemplo, que causa dependência, que mata, né, enquanto que o cigarro tem, e as outras drogas ilícitas são proibidas. Então ele fala na guerra contra o tráfico, que era uma guerra que não deveria existir. É interessante, ele tem os argumentos dele para ser a favor do uso dessas drogas. Ele cita que países que já condenaram, proibiram as drogas, estão voltando atrás, e de fato, Estados Unidos, Portugal, a Holanda nem se fala, em vários outros países, aqui o nosso vizinho, o Uruguai, tem liberado o uso de drogas mais leves, o uso recreativo. Aqui no Brasil a gente ainda luta para o uso medicinal da cannabis, que é a famosa maconha. Mas é interessante a entrevista dele, está lá no YouTube, pode colocar Siddhartha Ribeiro Roda Viva, que vocês localizam facilmente. Olha, a notícia interessante, né, que nos deixa animado, foi dado hoje pelo Ministério da Saúde. Essa parte reservou 250 milhões de reais a mais para aumentar o número de cirurgias eletivas a serem realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Os repasses começam a ser feitos já agora, no mês de janeiro, para diminuir as filas para 53 tipos de procedimentos, que incluem catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura, além de cirurgias de astroplastia de quadril e joelho, entre outras com grande demanda. O Rio Grande do Norte vai receber recursos, está reservado para o Rio Grande do Norte. Eu pesquei aí pincei aí do site do Ministério da Saúde, 4.175.000 reais apenas para bancar cirurgias relativas pelo Sistema Único de Saúde. Olha, a notícia essa quantia não resolve, tudo bem, não resolve, mas vai atenuar, porque nós temos uma fila indiana de pessoas humildes, pessoas simples, que esperam por cirurgias eletivas. Aqui em Mossoró é um número absurdo, e em todo o Rio Grande do Norte a gente constata esse problema. Portanto, o Ministério da Saúde, repito, reservou aí 250 milhões de reais a mais no orçamento, e esse dinheiro será distribuído aos estados para bancar, para pagar cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde. Aqui só uma informação antes da gente ir para o intervalo. A balança comercial do Brasil com o Irã tem um superávit de 2,2 bilhões de dólares, ou seja, a gente exporta mais do que importa, gera mais emprego aqui do que lá, 2,2 bi de superávit. Nossa balança comercial com os Estados Unidos é de 1,1 bi negativo. Nós importamos mais do que exportamos. Não quer dizer que na relação comercial com os Estados Unidos não tenham empregos sendo gerados aqui. Tem sim, até porque o volume de venda para os Estados Unidos é até maior do que para o Irã. Estou falando apenas do superávit ou do déficit da balança comercial. O Irã compra 14% de todo o milho brasileiro. Os produtores de milho não devem estar vendo com muitos olhos essas declarações do governo brasileiro contra o Irã e a favor do ataque dos Estados Unidos. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música,
assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o ex-governador Robson Faria teve um dos seus patrimônios, um dos seus bens indisponibilizados pela Justiça para garantir o ressarcimento aos cofres públicos, caso ele seja condenado em uma das ações que ele responde no processo da Operação Dama de Espadas. Robson, como todos sabem, é acusado de improbidade administrativa no caso dos servidores fantasmas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A ação civil pública patrocinada pelo Ministério Público Estadual andou no finalzinho de dezembro, no finalzinho de 2019, na 6ª Vara da Fazenda Pública em Natal. O juiz Francisco Seráfico aceitou provisoriamente, como cautelar, um terreno de 34 hectares no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim, avaliado em 30 milhões de reais, que pertence ao ex-governador, é de propriedade do ex-governador. O juiz também decidiu limitar o número de testemunhas para inibir a tática da defesa de postergar a ação em primeiro grau. A lista de testemunhas foi limitada em 16 pessoas para cada parte, sendo 4 para cada ponto controvertido. A data de audiência de instrução e julgamento ainda não foi definida pelo juiz Francisco Seráfico. Para a gente aqui fazer uma rápida viagem para o nosso telespectador ouvinte entender o que está acontecendo,
Robson Faria é apontado como o principal beneficiado do esquema criminoso que funcionou na Assembleia Legislativa no período em que ele foi presidente. A fraude acontecia através de servidores fantasma, ou seja, pessoas que eram listadas, contratadas por sua orientação. Essas pessoas não trabalhavam, não iam à Assembleia, porém, o pagamento era feito rigorosamente em dia. E esse pagamento dos salários dos fantasmas abasteciam os bolsos de políticos e de servidores corruptos da Assembleia. A Operação Dama de Espada foi detonada em 2015, com a prisão da ex-procuradora-geral da Assembleia, Rita das Mercedes. O Ministério Público apontou Ritinha, como ela é conhecida, como organizadora do esquema sob a liderança de Robson Faria. Rita das Mercedes decidiu fazer delação premiada à Procuradoria da República, ou seja, ao Ministério Público Federal. Ela contou detalhes do esquema e afirmou, com provas, que Robson Faria, quando era presidente da Assembleia, recebia todos os meses R$100 mil desviados dos cofres públicos. O ex-governador virou réu por crime de improbidade administrativa. Depois foi alvo em outra operação detonada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal por suposta obstrução de investigação. Inclusive, teve ex-assessores presos e seus endereços foram alvos de busca e apreensão. O caso ficou famoso em todo o Brasil quando apareceu no Fantástico, naquela série Cadê o Dinheiro que estava aqui? Imagens mostraram um ex-assessor de Robson passando dinheiro, pacotes de dinheiro para Rita das Mercedes. Aquele dinheiro seria para, segundo o Ministério Público, bancar ou pagar o silêncio de Ritinha. Mas Ritinha acabou passando tudo para o Ministério Público. Como na época Robson Faria estava no cargo de governador, ou seja, tinha o foro privilegiado, o processo subiu para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Com a conclusão do seu mandato, ele perdeu o foro e o processo desceu para a Justiça de Primeiro Grau em Natal. O governador, ele garante que é inocente. O general Carlos Alberto Santos Cruz, ele ficou bastante conhecido quando, ainda antes de assumir, Jair Bolsonaro anunciou que ele assumiria o ministro da Secretaria de Governo, e fizeram, a torcida pró-Bolsonaro fez vários memes, porque o general ele não é muito afeito a uma risada. Ele é um homem sisudo, muito sério. E fizeram muitos memes, dizendo, aí fizeram comparação com quem ocupava antes no governo de Temer, no governo de Dilma, quem ia ocupar agora, tal. O fato é que o general deixou o governo em junho desse ano e depois de ser atacado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que inclusive parece que está meio quieto, né? Faz tempo que a gente não dá uma noticiazinha com o Pitbull. E aí ele saiu. Agora ele diz que pretende se filiar a um partido, mas que de jeito, maneira alguma, se filia ao partido em que estiver o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz, inclusive, que Bolsonaro não saiu do PSL por questão ideológica. Ele saiu por causa da disputa pelo controle do dinheiro do fundo partidário. Quem disse isso foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, outrora idolatrado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro e que saiu do governo, diz que, inclusive, Bolsonaro afastou-se de sua principal bandeira, que era o combate à corrupção. Ele não deu mais detalhes porque ele acha que Bolsonaro afastou-se dessa bandeira, mas foi o general quem disse. Olha, Eri, uma oportunidade aí para a geração que vibrou com o tetracampeonato mundial pela seleção brasileira. Isso foi em 1994, nos Estados Unidos. O Brasil fez a final com a Itália, né? Aquele jogo saiu 0-0 e depois o Brasil sagrou-se tetracampeão na disputa dos pênaltis.
E aí a oportunidade é que nesta quinta-feira, aqui em Fortaleza, a CBF vai promover, né, vai reeditar a final da Copa do Mundo. Olha que coisa interessante. Vai ser no estádio Presidente Vargas, aqui pertinho da gente. Né? Vamos ter em campo aí, no Brasil, tetras campeões como Bebeto, Cafu, Jorginho, Tafarel, Dunga, Mauro Silva. Tafarel está com quantos anos? O Tafarel foi campeão Com em 94. 30? Não, mais. Sim. Em 60, né? Sim. É por aí. E Romário também vem. E aí Romário é a novidade. Por quê? Porque a presença de Romário num evento da CBF significa dizer que o senador, hoje está no Podemos, né? Que o senador do Podemos está fazendo as pazes com a CBF. Né? Romário cortou as relações com a CBF, isso há mais de uma década. E no mandato de senador da República, né? Pega pesado. Ele foi quem sugeriu a CPI da bola, né? Inclusive foi o relator da CPI da bola. Né? Pegou muito pesado em Ricardo Teixeira, pegou muito pesado, né, nesses dirigentes que inclusive estão respondendo processo, alguns já condenados. Bom, ele refez a sua relação com a CBF e vai estar presente agora quinta-feira em Fortaleza. Do lado da Itália, nós vamos ver em campo ex-jogadores, nomes como Albertini, Baresi, Costa Curta, Massaro, entre outros astros do futebol italiano. Então é uma boa oportunidade para quem gosta de futebol ver ao vivo, né, a reedição da final da Copa do Mundo de 1994. Quinta-feira agora, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas. A AGU emitiu, a Advocacia Geral da União, emitiu um parecer contra o feriado do Dia da Consciência Negra em São Paulo. Segundo o órgão, apenas a União pode instituir feriados, porque eles mexem nas relações de trabalho. Então vamos acabar com todos os feriados municipais e estaduais. Então a homenagem que Mossoró faz a Santa Luzia, padroeira, vai ter que deixar de existir porque não foi instituído pela União, ou porque nem todos são católicos. Dia da Consciência Negra é um dia que marca não uma homenagem a quem é negro, mas sim um dia para que as pessoas reflitam, lembrem o que já foi feito com a população negra e que ainda precisa ser feito de uma forma positiva, né, para contribuir, para diminuir a desigualdade no Brasil. Eu acho que tem umas coisas assim que a Advocacia Geral da União poderia estar fazendo de bem mais importante do que está defendendo aqui essa ideologia maluca. Olha, vamos noticiar aqui, né, que a Prefeitura de Guamaré lançou concurso público para a contratação de 130 professores efetivos. Portanto, aqui Guamaré não é tão distante de Mossoró, né? Vai realizar o concurso, né, para a contratação de 130 professores. A Prefeitura, no edital, né, anuncia que vai pagar o piso nacional do magistério, que agora em 2020 vai subir para R$ 2.886,85. As inscrições para os interessados, elas podem ser feitas até sexta-feira agora, dia 10, pelo site www.compev.ufrn.br. Portanto, concurso público aqui na cidade de Guamaré, 130 vagas de professores de ensino fundamental, e as inscrições podem ser feitas pelo site da Compev. Repito, www.compev.ufrn.br. Uma oportunidade de emprego para quem está precisando. E que bom que o concurso vai ser feito pela Compev, instituição séria. Sim. Não tiraram do bolso nenhuma instituição do interior do Piauí, nem da Paraíba, né? Que é um perigo. Bom, Paraíba tá boca quente por lá, viu? Pois é. Bom, aí essa questão do novo piso do magistério, né? O reajuste será de 12,84%. Os prefeitos do Rio Grande do Norte, a maioria deles, principalmente prefeitos de municípios de pequeno porte,
eles estão preocupados e afirmam que não tem como cumprir o novo piso nacional dos professores. Segundo a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE, o impacto nas contas públicas dos 167 municípios será de 150 milhões de reais em 2020. Porém, o piso nacional do magistério é garantido por lei e os prefeitos devem aplicar. O piso vai ficar, vou repetir aqui, R$ 2.886,85. Vale ressaltar que os municípios que já cumprem um valor, um piso acima desse valor, ou seja, de R$ 2.886,85, não têm por obrigação aplicar o reajuste de 12,84%, porque já cumpre o piso. Mas aí cabe a cada município, cada gestão, discutir essa questão com o sindicato da categoria e buscar o melhor entendimento. A gente vê por aí muita gente, essa questão de disputa com o Irã, porque tem arma nuclear, não sei aonde tem arma nuclear. Tá. Aí, hoje eu vi uma postagem de um texto publicado pelo Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, na Suécia. E aí ele traz os números do arsenal nuclear de cada país. São poucos países que têm, são 9, salvo engano. A Rússia tem 6.500 bombas nucleares. Os Estados Unidos têm 6.185. A França tem 300 armas, a China 290, o Reino Unido 200, Paquistão 160, Índia 140, Israel 90, Coreia do Norte 30. Por que os Estados Unidos não querem que os outros tenham armas nucleares? Por que só eles podem ter? Isso é elementar demais. O governo americano anunciou um investimento de 1,3 trilhão de reais no programa de armas nucleares. Para vocês terem ideia, o PIB brasileiro, todas as riquezas produzidas no Brasil pela iniciativa privada, governos e etc., todas as riquezas produzidas no Brasil é de 6,8 trilhões. De tudo, só para o programa nuclear, o governo americano está investindo 1,3 trilhão. Olha, Lério, você perguntou a idade de Tafarel, né? Cláudio André Tafarel. E aqui o nosso assessor para assuntos aleatórios, né, o Sadraque, nos manda a informação. Tafarel completará 54 anos no dia 8 de maio, agora de 2020. Portanto, ainda um homem muito jovem. Né? Quantos anos? Vai completar 54 anos. 54. Ele nasceu em 8 de maio de 1966. Bom, uma informação, eu não lembro de nós termos dado aqui, tanto o governo do estado como a Prefeitura Municipal de Mossoró estabeleceram um novo horário de expediente para esse ano. O argumento é para a economia, não só de energia e água, mas também material de consumo e etc. Os serviços essenciais não são atingidos. UPA, posto de saúde, tributação, atendimento... Aliás, a tributação não, desculpe. O social, atendimento social, educação, não é atingido. As repartições estaduais vão funcionar das 8 às 14 horas, 8 da manhã às 2 da tarde, e da Prefeitura de Mossoró, de 7h30 a 1h30, certo? Então, as secretarias municipais que têm atendimento ao público, que não são dos serviços essenciais, vão funcionar de 7h30 a 1h30 da tarde. É uma forma de economizar um pouco nesse período de pouca demanda, né? Historicamente, o mês de janeiro e até fevereiro, né? Onde tem Mas é para o ano todo, viu? A medida? Eu acho que o do governo do estado foi... 180 dias, 180 6 dias, meses. 6 meses. Bom, enfim, é uma forma de procurar economizar um pouco o custo da máquina. Bom, terminando agora o programa, né? Já 13 horas. Vamos encerrar nossa participação trazendo uma frase bem interessante de Gandhi, e é interessante mesmo e serve para uma reflexão. Não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe.
Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma ótima tarde, uma boa semana e amanhã, se Deus quiser, o Observador Político estará de volta. Valeu!